Os brasileiros que estão utilizando dessa forma estão perdendo dia após dia seu próprio universo experiencial particular? Se sim, como podem superar essa dificuldade ao relacionar com seus pares, sejam parentes, conhecidos, companheiros de trabalho, etc.? Há uma forma de conservar a unidade linguística e experienciar as situações diárias, considerando a relação com as pessoas que respeitamos ou pelo menos convivemos? Bem, aí é o seguinte. Santo Tomás de Aquino definia a amizade como você querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Você só é amigo das pessoas que estão indo para o mesmo lugar, que têm os mesmos valores. Os outros não são amigos, são apenas pessoas conhecidas. Ainda que sejam seus parentes, ainda que seja sua mulher, entendeu? Ainda que seja seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu filho, entendeu? Então, com estas pessoas, você tem que ter uma atitude, atitude de caridade. Qual é a caridade que você pode ter com elas? Ensiná-las. Se você ainda não está preparado para ensiná-las, se você ainda tem medo delas, você fuja. Fuja, fique na solidão e se prepare. Quando você estiver fortinho, você volta lá. Volta ativamente, com paciência, mas com firmeza. Nunca aceite a convivência nesses termos. Nunca aceite a convivência mediocrizante, a convivência que vai te rebaixar, porque isso aí é assim, é o que a Bíblia chama a roda dos escarnecedores. Você não pode ter nada a ver com essa gente. Veja, você se afastar de pessoas não quer dizer que você as odeia, não quer dizer que você não tem amor por elas. Tá certo? Veja, Julián Marias dizia o seguinte, alguém que me citou isso outro dia, eu não lembro, alguém me mandou, ele lembrou essa frase, inclusive eu tinha ouvido numa conferência, quando o Julián Marias esteve em São Paulo. Ele disse, se você não sai desta vida já com projetos do que você vai fazer na outra, é porque você já está muito deprimido. Isso quer dizer que se você considera a sua vida apenas nas dimensões da sua existência biológica presente, você já está totalmente mutilado. E se você aceita a convivência nesses termos, você vai ter que se mutilar para entrar na medida deles. Agora, todos aqueles que estão estudando aqui estão buscando algo que transcende infinitamente o círculo dos interesses e até o círculo de horizonte de consciência desse meio social brasileiro. Vocês estão indo infinitamente além do que essas pessoas podem conceber. Ora, como é que você vai poder comprimir tudo isso na altura do que eles pensam? Você nunca vai poder fazer. Quer dizer, a sua convivência com eles vai sempre estourar um mundinho deles. Então, se você não sabe como fazer isso ainda, e vai demorar algum tempo para você saber, então você tem que ficar na defensiva. Você tem que diminuir a intensidade e tempo de convivência com essas pessoas. Seja bom para elas, mas não espere nada delas. O truque é esse, é só este. Você conviver ser bom para elas não há problema nenhum. O problema é quando você espera que elas te compreendam, que elas te amem, que elas te ajudem. Espera um sorriso. Não espere nada. Considere como se fossem crianças doentes no hospital que você está cuidando. Um monte de crianças leprosas. Elas não vão poder te dar nada. Você não pode te ajudar jamais, mas elas podem receber algo de você. Ajude, se a pessoa precisa de um conselho, dá. Se precisa de dinheiro, empresta. Se precisa estar doente, ajude. Mas não espere nada. Você pode esperar um pouco das pessoas que têm os mesmos valores que você. Os alunos desse curso, outras pessoas que têm convivência com alto nível de exigência intelectual e moral, dessas você pode esperar alguma coisa. Dos outros, não. Você pode ter amor pelas pessoas, mas não espera amor delas. É uma coisa muito simples, né? Então, nesse caso, você vai estar realmente, aí você está fazendo a obra divina, porque Cristo não esperava nenhum amor das pessoas pelas quais ele se sacrificou. Agora, nós não podemos ser o Cristo 24 horas por dia. Nós precisamos de alguma consolação, de alguma amizade, nós somos muito fracos. Quer dizer, Cristo passa toda a existência dele aqui sem ser compreendido em um único instante. É a solidão total, ele não tem amigos. Tem apenas discípulos que estão infinitamente abaixo dele. Nós podemos ser isso de vez em quando. Né? Mas ser isso permanentemente só Cristo pode. Então, por isso é que eu digo, você precisa ver o quanto de convivência com essas pessoas você aguenta. Na hora que você começar a ficar irritado com elas ou com medo delas, você vai embora. Então, só conviva com elas para lhes fazer o bem. E não espere nada. O problema começa justamente quando você espera. Você quer que eles gostem de você.
O dia que você aprender assim, a amar essas pessoas sem nada, nada, nada esperar delas. Então, olha, se ela gosta de você ou não gosta, é indiferente. O dia que você aprender isso, você vai ver a libertação que você tem. Você não pode, veja, é só isto que torna você independente das pessoas. Se você desprezar as pessoas e tiver ódio delas, você é dependente delas. Agora, o desprezo no outro sentido que eu estava falando é perfeitamente compatível com o amor. Eu, por exemplo, eu não posso aceitar, vamos dizer, a falsa figura, a falsa personalidade que o sujeito está me oferecendo, né, e ter amor por isso. Eu posso ter amor pela verdadeira personalidade do sujeito, tal como eu a estou vendo, eu a entendo. Agora, se ele insiste em me transformar num personagem do seu teatrinho mental, forçando aquela falsidade em cima de mim para que eu responda neste nível, não, eu tenho que estourar esse jogo. Se eu não sou capaz de estourar esse jogo, né, de modo que isto faça bem para ele, então eu tenho a obrigação de me afastar. Então, a posição, se vocês querem estudar, se tornar de intelectuais sérios, que tem uma função na educação, inclusive moral brasileira, vocês têm que ver que vocês só podem conviver com os que são seus pares. Pode ter amizade com os pares, com os outros não dá para ter. Dá para ter o amor, dá para ter caridade, tal, mas amizade não. Isso é impossível. Agora, no Brasil existe uma concepção de amizade que é a amizade como promiscuidade. O sujeito é seu amigo, então quer dizer que ele tem todos os direitos sobre você. Ele é seu amigo, ele pode comer sua mulher, bater sua carteira, e você tem que perdoar tudo. Não é isso? Como diz o meu amigo Edu, você tem que dar para o sujeito e ainda pedir desculpa porque está de costas. Entendeu? Isso é que se chama de amizade no Brasil. Não é isso? Então, não caiam nessa. Quer dizer, o meio brasileiro é enormemente corruptor, enormemente deprimente e enormemente dissolvente. Entendeu? Eles têm que tomar cuidado. Então, o fato de que esse curso tenha tantos alunos, isso é uma misericórdia de Deus para com vocês. Porque vocês não vão ter que passar a solidão toda, por exemplo, que eu passei. De ficar assim 30 anos sem ter com quem abrir a boca. Vocês não vão ter que passar por isso. Então, vocês procurem amigos no meio das pessoas que têm os mesmos valores, que têm os mesmos objetivos. Os outros você considera como se fossem seus pacientes. Esse é um hospital, você está lá para cuidar deles. E você tem que estar pouco se lixando para a gratidão e ingratidão deles. Então, aí, quer dizer, o amor sem recompensa, é o amor divino. E a hora que vocês praticarem isso, vocês vão ver como isto é bom, como isso faz bem para você. Porque é isto que Cristo pediu para a gente fazer. Bruno José Lopes de Souza. Professor, minha pergunta é referente ao tema da linguagem e sua relação com o universo experiencial do indivíduo. Eu sou de Teresina, capital do Piauí, e vejo que a quase totalidade dos membros da minha cidade se comunica a partir de um conjunto de símbolos linguísticos muito reduzidos e empobrecidos, tentando apenas encaixar situações reais e concretas em frases que parecem ter sido memorizadas, seja através da escrita padronizada dos periódicos, ou pior, dos livros que foram lidos na graduação, seja através de uma torta expressão oral cotidiana. E imagino que no resto do país a situação não se passe de maneira distinta. Dito isto, parece-me que a língua portuguesa, em sua riqueza abrangente, não se mantém em unidade no dia a dia do país. Ora, os brasileiros que a estão utilizando dessa forma não estão perdendo, dia após dia, seu próprio universo experiencial particular, mas sem a mais mínima sombra de dúvida. Quer dizer, quando a variedade da expressão existencial humana começa a se expressar através de meia dúzia de frases padronizadas que são infinitamente repetidas, a ruptura entre cabeça e coração foi total. As pessoas não têm a mais mínima ideia do que elas estão vivenciando. É tudo criação mental. E como é criação mental coletiva, veja, o coletivo, quer dizer, o intersubjetivo frequentemente se substitui ao objetivo, porque o intersubjetivo tem, vamos dizer, uma espécie de uma presença, uma espécie de uma pressão sobre as pessoas, e dá a ilusão de que é realidade, mas apenas é a interconfirmação de um bando de idiotas falando besteira. Agora, no Brasil de hoje, dada a insegurança da sociedade, o apego das pessoas a esta solidariedade intersubjetiva é monstruoso.
pessoas têm necessidade de repetir as mesmas frases dos outros para elas sentirem que são iguais aos outros, sentirem uma espécie de defesa comum. Mas é claro que, veja, a intersubjetividade vai te defender contra a bala perdida, vai te defender contra o assaltante na rua? Não vai.